Minha relação com o mundo paralímpico é de extremo respeito, porque os atletas paralímpicos brasileiros merecem ser reverenciados, merecem ser respeitados, porque esses são os verdadeiros heróis brasileiros. Cara, o esporte paralímpico brasileiro, ele tá em um nível muito elevado. Eu acho que ainda pode melhorar, mas em vista do que era há 10 anos atrás, hoje a gente já está numa situação bem interessante. É do mais top. Infelizmente a divulgação é pouca, entendeu? Então, por exemplo, na última Paralimpíada, nas últimas nós trouxemos mais medalhas, nós, quer dizer, os paralímpicos. Só que a gente começa a entrar num ponto onde a gente começa a conversar sobre corpos eficientes e corpos deficientes. Se eu e as pessoas que estão nos assistindo aqui, a sua grande maioria, falar para correr 400 metros, nós vamos correr em 2 minutos, 3 minutos na pista. Se eu pedir para um atleta cego, amputado ou com paralisia cerebral correr essa mesma distância, eles vão fazer em menos de 1 minuto, vão fazer em 50 segundos. Quem que tem o corpo eficiente, quem que tem o corpo deficiente? Esse é um ponto nesse aspecto. Hoje, nós estamos praticamente com uma epidemia de amputações no trânsito das grandes cidades. O estado de São Paulo registrou, nos últimos anos, tem registrado em média 5.000 amputações. Se nós pegarmos 5.000 amputações ano e a gente pensar em possibilidade de detecção de talento, essa transição desse motoboy ou desse de motociclista para o esporte paralímpico é um ponto importante. O que a gente tem trabalhado bastante no CPB, tem buscado parcerias com a ACD, com outros hospitais de reabilitação como o Luci Montoro, é que dentro dos hospitais, os fisioterapeutas, os médicos consigam fazer essa transição do paciente com deficiência para o atleta com deficiência e fazer o encaminhamento dos clubes. Essa transição para a gente não é simplesmente encaminhar, mas é já preparar o coto desse atleta, já dar informações, ver as capacidades e principalmente encantar ele com o esporte. Então a gente vê um aspecto biológico, mas um aspecto cultural muito importante nesse processo de reabilitação da pessoa que se torna deficiente. Quando você fala num deficiente físico por um trauma, vamos dizer que perdeu um membro, você é obrigado a fazer uma fisioterapia antes, para ele poder usar uma prótese. Se ele nasceu com uma deficiência física, a fisioterapia, um trabalho físico, um trabalho de esporte é muito importante, porque independente de qualquer deficiência que esse paciente tiver, essa pessoa tiver, ela sempre vai ter uma melhora do quadro dela em relação a fazendo uma fisioterapia, fazendo atividade física. Então você sempre consegue uma melhora, dependendo da deficiência que essa pessoa tem. Você pode chegar até uma melhora de 80%, 90%. Pois é, eu perdi a visão aos 8 anos e com 10 anos eu voltei a praticar esporte, né? Já adaptado. Me ajudou muito, porque a adaptação ela não pode ser só, digamos que psicológica, da pessoa entender, assimilar a situação que está vivendo, e sim toda a questão de coordenação motora, né, o desenvolvimento, porque eu ainda era uma criança, então o esporte me auxiliou muito e daí acaba refletindo nas outras atividades do dia a dia, na hora de sair na rua, de fazer uma atividade dentro de casa. Então a importância é sem dúvida muito grande. Tudo assim foi muito louco, né? Meu técnico tinha um projeto com pessoas que tinham deficiência na rede municipal da cidade, e ele estava recrutando atletas. E aí de começo eu entrei no atletismo para ganhar preparo físico para o futebol, que eu gostava muito. Falei assim, vou começar a correr para me destacar no futebol, né? Para ganhar mais resistência e tal. E aí eu acabei pegando gosto e também
uma grande influência foi que eu era de Goiânia e aí com 1, 2 meses de treino eu vim competir em São Paulo, uma Paralimpíada escolar. Aí eu ganhei minha primeira medalha, então foi uma coisa muito marcante na minha vida. Coisa que no futebol, assim, era muito difícil de acontecer, a gente competir e tal, ir pra fora. Era só mais dentro do estado, então foi muito marcante para mim fazer uma viagem com 13 anos, em 2011 foi isso. Foi muito marcante e eu decidi persistir nesse esporte justamente por isso. Por ter me apaixonado pela corrida e por ter sido tão marcante o início, sabe? E me ver no futuro no esporte. Eu resumo a palavra inclusão em oportunidade. A inclusão é quando uma pessoa com deficiência visual tem a oportunidade de executar uma tarefa, de executar um trabalho usando as suas habilidades e tendo o respeito das pessoas que estão à sua volta. Então, inclusão é respeito às diferenças. O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele exerce seu papel de alto rendimento, mas também exerce seu papel de desenvolvimento. Esse papel de desenvolvimento, é óbvio, passa aqui pelo clube formador, mas também passa por ações de fomentar e educar a mídia a falar do esporte paralímpico, a fornecer produtos. A minha relação integrada é muito boa com o comitê. Eu tenho certeza que, tipo, se um dia eu precisar falar assim, eu preciso treinar aqui todos os dias, eles estão de portas abertas para mim sempre. Porque eles estão dispostos a ajudar os atletas, né, diretamente. Muito bom, muito bom, muito bom. O Comitê Paralímpico, o nosso brasileiro, está de parabéns, eles apoiam bem, temos atletas aí de alto rendimento. Eu sou pernambucano, mas moro aqui em São Paulo. Então tenho colegas que moram em Pernambuco, no Nordeste principalmente, eles não têm tanto recurso como nós. Então o treino deles é ao ar livre, é na zona rural, é no campinho de futebol. Algumas cidades capitais têm alguns centros de treinamento não tão bom quanto o daqui. Então deveria ser mais expandido para o Brasil. O Centro de Treinamento Paralímpico, apesar de ser um centro de treinamento, ele realiza competições. Em 2018, o Centro de Treinamento teve mais de 206 eventos ao longo do ano, com mais de 14 mil atletas passando aqui nos seus eventos. Então, além dos 300 atletas que nós temos diários no CT, nós temos aí 14 mil pessoas utilizando o equipamento para a sua prática esportiva. Hoje a gente tem uma estrutura maravilhosa aqui em São Paulo, essa estrutura que é sensacional. Só que não é todo o Brasil que tem essa estrutura, não é todo o Brasil que tem esse apoio que a gente tem. Então o que eu noto de fora é que não tem, tipo assim, só um centro, sabe? São grandes centros, em todos os locais tem uma grande estrutura para os atletas, sabe? Claro, hoje, depois das Paralimpíadas, deixou-se um grande legado. O Centro Paralímpico Brasileiro é uma referência na América Latina, né? É um espaço que agrega todas as modalidades do esporte paralímpico e lá tem uma escolinha de iniciação esportiva para crianças, jovens. A base precisa ter um olhar mais, vamos dizer assim, um olhar de preparação, sabe? Um olhar de que se a gente quer um dia ser uma grande potência no esporte paralímpico, precisamos investir na base. Precisamos dar oportunidades a todos os atletas com deficiência. Quando você começa a levar a sério que você tem que ir para competições, você não tem apoio ainda, você não é conhecido, é uma coisa muito difícil, porque você tem que buscar recursos, você tem que fazer coisas que você não está habituado. E essa eu acho que é uma das maiores dificuldades. Quando eu era de Goiânia, eu ter que pagar viagens, gastar. Meus pais investiram muito em mim, mesmo não tendo totais condições, sabe? Foi dinheiro investido, passava cartão, tipo,
não ter renda para tal, sabe, para mais ter que vir competir. Hoje em dia, não, hoje em dia é tranquilo. Hoje em dia eu tenho um apoio total do meu clube, tenho um respaldo, tenho um salário, então hoje em dia é muito tranquilo. A mídia passa as Olimpíadas ao vivo e as Paralimpíadas alguns canais. Então, nós somos muito restritos, nós não somos divulgados, a gente tem dificuldade para participar de provas de rua, principalmente. Então, a gente não temos esse apoio, principalmente das organizações. Tem uma São Silvestre, uma Maratona de São Paulo, que a gente corre 42 quilômetros. Infelizmente, a gente não tem um pódio, um troféu sequer, para dar mais motivação. Eu acho assim que nos últimos anos houve um crescimento importante. Hoje em dia a informação tá chegando para as pessoas, né? A gente teve um crescimento bem considerável no esporte paralímpico e isso ajuda em vários sentidos. Quando a gente tem uma exposição de mídia, favorece conquistar um patrocínio, né? Porque uma coisa depende da outra. Hoje em dia tem uma repercussão bem maior, mas devido os grandes resultados que o Brasil conquistou durante esse período, mas eu acho que falta muito ainda, falta muito da mídia brasileira, tanto que ano passado a gente teve um campeonato brasileiro e o Sport TV cobriu uma manhã, tipo assim, o campeonato brasileiro foi 3 dias, eles cobriram uma manhã e foi tipo 2 horas de transmissão. Ou seja, Eles dão uma maquiada. Eles colocam porque tem que colocar, acredito eu, mas eu acredito que também que as pessoas se conhecessem dariam um valor muito maior, tanto que na Paralimpíada de 2016, nos primeiros dias de Paralimpíada, que não tinha nenhum tipo de cobertura, assim, tipo, tinha, mas era muito breve, passava ali no jornal informando e tal, só o quadro de medalha. E aí depois que teve uma cobertura, os estádios começaram a lotar, as pessoas começaram a conhecer o quanto o esporte paralímpico não é só superação, o esporte paralímpico é rendimento, é dedicação. Por trás daquele cara que tem uma deficiência, tem um atleta que treina todos os dias, que se dedica, que é um atleta igual a outro atleta que não tem nenhum tipo de deficiência, entendeu? Não é só aquela superação, ele passou por um processo de deficiência ou então ele nasceu com aquilo e ele tá se superando naquilo. Não, o cara é um puta de um atleta, sabe? Então se as pessoas conhecessem isso, o Brasil seria, tipo, muito conhecido, muito mais conhecido no esporte paralímpico. Tanto que na Paralimpíada de 2012, nos estádios de Londres, todos os dias foram lotados, assim, 80 mil pessoas assistindo, sabe? Então, porque lá é divulgado, o atleta lá que é o campeão mundial, ele tá fazendo propaganda, tá fazendo coisa, e aqui no Brasil, difícil. Cara, eu acho que tem uma frase que a gente sempre leva do SESI, né? Que chama pedagogia do exemplo. Ou seja, você ser exemplo para as pessoas. Quando eu entrei no SESI, eu entrei muito novo. E quando você é muito novo, você ser exemplo para alguém é uma coisa muito complexa, sabe? Você é um adolescente que tem que ser exemplo. Só que lá no SESI a gente trabalha com formação das crianças. Então a gente está convivendo sempre com os alunos do SESI, sempre está em vivência e isso nos faz amadurecer como seres humanos também. A criança chega, ela te olha com um olhar de um super-herói, sabe? Tipo, você não tem nem noção o quanto você representa. Eu acho que isso que o SESI me ensinou, a ser referência e mudar vidas de outras pessoas. Eu acredito que o esporte em qualquer indivíduo ele é muito benéfico, tanto para a qualidade de vida, mas ele tem reflexos também, assim, até na formação do caráter de uma pessoa, né? Que a gente aprende através do esporte, ter mais disciplina, ser responsável, trabalhar em equipe, que é o meu caso, sou atleta de futebol.
E até na autoestima de uma pessoa tem um reflexo bem importante. Então acho que os benefícios são muitos. Na empresa que eu trabalhava tinha o setor de qualidade de vida. Foi quando eu me infiltrei na corrida de rua. Eu fiz uma corrida, por coincidência, a minha primeira corrida foi aqui dentro do autódromo, as 3 milhas de Interlagos em 2010. Foi daí que eu tomei gosto pela corrida de rua e até hoje eu não parei. Eu jogava bola até os 27 anos, aí eu sofri uma lesão, parei de jogar futebol, aí conheci o atletismo e me deparei, gostei muito e não parei até hoje. O esporte é tudo de bom, o atletismo em si é muito bom, me dá mais ânimo para o dia a dia, para a vida, a gente tem mais uma qualidade de vida, a gente fica mais ágil para as nossas tarefas do dia. Às vezes no trabalho eu estou cansado, exausto, pensando, estou indo para casa, chegar em casa, vou dormir, vou descansar. Não, eu vou fazer o meu treino, a adrenalina sobe, eu fico muito disposto e o cansaço some. Pelo contrário, ao invés de eu ficar cansado com os treinos, eu fico muito melhor. Minha relação é de um fotógrafo, de ser um testemunha ocular e registrar esses momentos na ótica de um fotógrafo cego que vai registrar, capturar algo que você que enxerga não consegue ver, mas eu, com as minhas limitações visuais, consigo registrar com toda a dificuldade que você possa pensar. Uma câmera que não tem acessibilidade, né? E um fotógrafo que fotografa utilizando as suas percepções, se conectando ao ambiente, procurando registrar desses atletas os momentos de glória, os momentos de, sabe, de quebra de um recorte, da felicidade, saber que seu trabalho, da emoção, da alegria, ou então da tristeza, porque o esporte é isso. Você, como atleta, tem que estar preparado para vencer e para perder. E a maior vitória não é somente de quem ganha, é de quem sabe perder, quem sabe se reinventar. Que uma pessoa com cegueira ou com baixa visão pode sim fotografar. Eu costumo dizer essa frase, que é muito importante a gente falar. Vale a pena fotografar sem ver o resultado? A minha resposta é vale. Vale porque eu posso, vale porque eu quero. E assim eu me conecto com outras pessoas. Eu defino a minha relação com o esporte da seguinte maneira. Tive a oportunidade de que tudo que eu tenho hoje eu agradeço ao esporte. A oportunidade de estudar, a oportunidade de me licenciar em História, sou licenciado em História. A oportunidade de conhecer vários estados da federação, a oportunidade de ter uma boa rede de amigos, eu agradeço ao esporte. A transformação na minha vida eu devo ao esporte. A oportunidade de experimentar, né, como eu tive lá no começo, a natação, depois a corrida de rua, e teve a oportunidade de ser um atleta de rendimento. Não fui um atleta de alto rendimento, mas isso transformou a minha vida. Se hoje eu tenho a minha história sendo contada em mais de 30 países, eu agradeço ao esporte. O esporte transforma as pessoas.